Pois hoje falo em 15 de novembro, sempre marcando a data. Vocês estão vendo por aí, já há algum tempo, que determinados ativistas pró-clima, né? Aquelas pessoas que se organizam para trabalhar a temática das causas climáticas que são inescapáveis nesta quadra histórica. Eles têm se reunido com uma bandeira muito precisa, que é a suspensão das licenças para abrirem novos poços de petróleo, concessão de novas licenças para a exploração do carvão. Resumindo, para que haja uma parada na produção de combustíveis fósseis, que geram, evidentemente, o efeito estufa e são responsáveis pelo processo de aquecimento do planeta, entre outras coisas. Pois existem grupos tipo o Just Stop Oil, que é britânico, existe o Last Generation, que opera na Europa, que se dedicaram a partirem para, aspas, a agressão, fecha aspas, agora a agressão sem aspas, que é o que eu penso, contra obras de arte. Eu penso que todo movimento, especialmente com uma causa nobilérrima como é a questão climática, ele tem um desafio inicial, que é o desafio de angariar simpatias, que é o desafio de aumentar o número de pessoas que estão dispostos a defender a causa, junto com aqueles que a conduzem. Eu penso assim. Portanto, a primeira situação a ser observada é de que não sejam agredidos, aspas, patrimônios da humanidade, patrimônios que são de todos nós. Pois bem, com um argumento de que as heranças culturais da humanidade não podem ser superiores ao ser humano, os caras pegam, por exemplo, Van Gogh, vão lá e largam uma sopa de tomate no Van Gogh. Ou vai lá e pega o Monet e gruda-lhe um purê de batata. Agora no Klimt, Gustav Klimt, uma obra que trata sobre a questão da mulher. Os caras vão lá e largam uma lata de lama em cima dos caras. Vermeer. A pergunta é qual é o sentido de fazer este tipo de agressão. E depois ainda vem e dizem, não, são grandes artistas, patrimônio da humanidade, mas estes bens culturais não podem ser superiores. Então, vem cá, vai fazer o que os talibãs fizeram lá no Oriente Médio, que explodiram aquele patrimônio da humanidade porque entendem que aquilo seriam objetos ilegítimos de adoração pagã e explodiram tudo. É isso? É assim que se defende uma causa importante como essa, que é a postulação para que a humanidade passe a produzir energia renovável em detrimento da produção de energia a partir de combustíveis fósseis. Então tu vai lá e destrói um Vermeer, destrói um Van Gogh, destrói um Monet, destrói um Klimt. Ah, não, mas nenhuma foi destruída porque estavam protegidas com vidros, e outras são obras de acervo de museus importantes. Eu não consigo entender esse tipo de movimento, porque eu acho que é um movimento burro na essência. Ah, mas olha como o movimento deu resultado. Tu estás aí falando sobre ele. Sim, estou falando sobre ele, sobre a burrice que ele é. Por quê? Porque isso, do meu ponto de vista, compromete a causa que eu defendo. Ou seja, ao invés de criar uma condição facilitadora
para que aqueles grupos que defendem uma recivilização do planeta, eles acabam gerando uma antipatia generalizada por conta de um tipo de medida que, do meu ponto de vista, não tem pé e não tem cabeça. Claro, tu vai lá, pega os girassóis do Van Gogh e taca ali uma sopa de tomate em cima. Vai lá e pega o Andy Warhol, que é um artista que eu particularmente não gosto, mas tu pega as serigrafias do cara, que são icônicas, que marcam um período da história da arte, e vai lá, joga um treco em cima, se cola no troço e diz que tu está defendendo a causa climática. Eu acho que isso só atrapalha, isso só prejudica. Então, o mundo da arte, ele existe exatamente para construir determinados tipos de quebras culturais. E não é agredindo a arte, a produção artística, e muito mais agredindo a produção artística icônica, sob o argumento de que esta produção cultural não pode superar o próprio ser humano. Mas de onde é que vem esse tipo de argumento? Qual é o sentido para isso? Então eu quero dividir com vocês aqui. Nós que produzimos arte, nós somos vítimas de movimentos políticos que, às vezes, a partir de um discurso que é o meu discurso, autoriza a produzir barbaridades, equiparáveis a barbaridades que já se praticaram contra a arte e contra os artistas, e aqui no Brasil, muito particularmente neste último período, com o fechamento de museus, como aconteceu aqui em Porto Alegre, com a exposição Queer Museum. Um bando de acelerados entrou e obrigaram a fechar a exposição. Em Goiás, prenderam 2 quadros, porque não era do agrado da autoridade de plantão. Agora, quem é que diz que chegar e sentar em uma lata de tinta, um purê de batatas, uma lata de tomate em cima de uma obra de arte, faz disso, por conta de uma causa que é justa, algo legítimo? Não é legítimo. E acho que nós, artistas, temos que nos manifestar sobre isso. Nós não somos isentões. O artista, esteja na linha que estiver, ele deve ter opinião política sobre as coisas. E quando a arte é agredida desta maneira, nós temos o dever de nos posicionarmos. Então, esse grupo, o Just Stop Oil, da Inglaterra, que vá lá e feche as entradas das refinarias, feche a entrada do parlamento inglês, que vai entregar agora mais de 100 licenças para a exploração de combustíveis fósseis. Que façam isso. Agora, daí é pegar Van Gogh, Monet, Vermeer, Andy Warhol, Klimt e agredi-los? Do meu ponto de vista, desculpem, é uma sonora burrice, porque os movimentos sociais só crescem a partir da simpatia, da relação de empatia que conseguem produzir na sociedade, e não isso que está acontecendo, que é, do meu ponto de vista, repito, uma agressão e uma sonora burrice que milita contra a causa, que também, repito, é justa. Um abraço.